que as coisas acontecem da forma que eu não esperava, mas por acaso Deus está fazendo isso, e eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus tem uma história, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um caminho, Ele tem uma direção, e se você está aqui hoje é porque Deus tem algo a falar para o teu coração. Amém. E Ele falou essa mesma coisa nas músicas, Ele falou isso também através do testemunho, Ele falou no coração do irmão que mudou a música e cantou uma música, e agora eu vou dizer para vocês que a palavra de hoje tem a ver com tudo o que foi dito aqui. Amém. E o Espírito Santo de Deus tem algo maravilhoso para falar para o nosso coração. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios 12, nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo de número 10. 2 Coríntios 12, do 7 até o 10. Nós passamos por situações difíceis, e todos nós passamos por situações difíceis, mas eu quero dizer que Deus é sempre o mesmo. Amém. E Ele não muda. Ele não muda. E o que Ele tiver que fazer, se está no plano dele, Ele vai fazer. E esse texto é interessante. Guarda no teu coração essas palavras. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém. Palavras do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por nos dar a possibilidade de ler a Tua palavra. Agora, Deus, ao refletir sobre ela, Pai, abre o nosso coração para que, ao entendê-la, possamos colocar em prática na nossa vida, Pai. Também nos consola com essa palavra, nos dirija com a Tua palavra e nos anime, ó Deus. Nós queremos ouvir aquilo que vem do Teu coração. Esta é a nossa oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo, nós oramos. Amém. Amém. Nós sabemos o que é errado, e nós sofremos com isso. Todo mundo é pecador. Não existe ninguém que seja santo. Se houvesse santidade de todos nós não estaríamos aqui. Não teria por que nós ouvirmos a palavra de Deus. Não teria necessidade de sermos orientados ou discipulados por Jesus. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaria Jesus morrer por nós. Aliás, Paulo diz isso. Se Jesus não morreu por nós, em vão é a nossa fé. Jesus morreu por nós. E Ele morreu porque nós pecamos. Ele morreu porque nós erramos. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele levou sobre si os nossos pecados. E na cruz do Calvário nós somos sarados. A nossa alma é sarada. O nosso coração é sarado. E nós sabemos por quê. Porque nós pecamos, nós erramos, e nós erramos não é só quando a pessoa do lado está vendo, nós erramos porque nós sabemos que lá dentro do nosso coração tem muita inconsistência, dentro do nosso coração tem muito erro, dentro do nosso coração tem muitos sonhos que não deveriam existir, tem muitos pensamentos que não deveriam estar passando pela nossa cabeça. E você que entrou aqui nessa noite hoje, você sabe bem disso. Porque nós não podemos ser mentirosos conosco. Nós sabemos das coisas. Talvez tenham coisas que nós fazemos de errado, que Deus nos revela. Sim, acontece. Mas a maioria das vezes nós sabemos. E isso me faz lembrar do Salmo 51, versículo 3, que diz: pois eu conheço os meus pecados, as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Isso daí, Davi orou a Deus em clamor de perdão, de misericórdia. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Ele disse: eu conheço os meus erros, Senhor, transforma, Senhor, muda, Senhor, abre o meu coração. Nós precisamos reconhecer que nós somos propensos ao pecado, e nós sofremos com as consequências desses pecados que nós cometemos, sejam elas de forma direta ou de forma indireta. Não adianta. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. A palavra de Deus em Romanos 3,23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós que estamos sentados aqui. Às vezes a gente avalia a vida da gente a partir da denominação, por exemplo. Estamos pensando na denominação presbiteriana independente. A igreja está buscando revitalização. Nós estamos pensando na denominação, a igreja precisa de jovens. A gente busca a revitalização da igreja, a igreja precisa revitalizar em áreas. Mas nesta noite, Deus quer revitalizar o nosso coração. É aqui dentro, é a gente reconhecer o que é que a gente está fazendo aqui. Nossa natureza humana, nosso pecado original, o pecado original em nós, é expiado somente pela glória de Deus. Não há nada que nós possamos fazer que mude isso. Somente a glória de Deus pode expiar os nossos pecados. Jeremias 17,9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós somos assim, o nosso coração é assim. Nós sofremos com os erros, nós sofremos com os pecados, sejam eles os pecados pessoais ou comunitários. Porque às vezes nós erramos como pessoas, sim, muitas vezes erramos como pessoas, mas nós também erramos como igreja, erramos como comunidade, erramos como família, erramos como pessoas do mesmo bairro. Nós temos muitos erros comunitários também. E nós precisamos abrir os nossos olhos e pedir a graça de Deus e dizer: Senhor, olha para nós. Agora vamos falar de verdade. 1 João 1,10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo de mentiroso, e a verdade não está em nós. Quem somos nós para dizer que nós não somos pecadores? Quem somos nós para dizer que nós não erramos em nada? Quem somos nós para dizer que nós somos melhores do que outras pessoas? E é justamente isso que você precisa guardar no coração. Todos nós somos iguais. Talvez a diferença seja questão de academia, questão cultural, questão de nascimento e de ensinamento dentro do lar, mas todos nós somos iguais. Talvez alguns mais abastados financeiramente, talvez outros menos abastados financeiramente, mas todos nós somos iguais. E nós precisamos lembrar uma coisa importante: os nossos erros nos relembram quem nós somos. Você já foi na empresa e lá na empresa está dito assim: escreva os 3 pontos positivos sobre você. Você já fez isso? Já fizeram essa pergunta para você? Escreva as 3 coisas que você melhor faz. E aí você vai lá e escreve as 3 coisas que você melhor faz. Eu sou eficaz, eu sou eficiente, eu sou uma pessoa que tenho um trabalho, eu sou smart, não sei qual palavra que você usa. Mas aí depois fala assim, fala as 3 coisas que você acha que são seus problemas, seus defeitos. Aquilo que você precisa melhorar, os seus pontos de melhoria. Aí as pessoas são inteligentes nessa hora, né? Eu preciso aprender a dizer não. Eu digo sim para tudo. Você vê como que a gente é? A gente até na hora de falar mal da gente, a gente transforma aquilo em coisa boa, como se fosse uma coisa boa, né? Eu sou muito perspicaz. Se alguém me passa uma coisa enquanto eu não terminar, não é assim? Então nós precisamos lembrar que nós pecamos. E os nossos erros relembram quem nós somos.
O apóstolo Paulo teve um grande privilégio. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Está lá descrito. Ele foi arrebatado ao paraíso. Ele ouviu palavras inefáveis, visões espirituais, revelações, dons advindos do Espírito Santo, que podem nos levar a sentimentos de orgulho. Paulo recebeu visões. Quantas vezes na igreja nós vemos pessoas dizerem: tenho visões. E lá no livro de Joel, que está dizendo que lá nos últimos dias os jovens terão visões. Não é isso? As crianças profetizarão. Nós estamos na época onde o talento, os dons do Espírito Santo, às vezes são mais importantes do que a própria fé. Às vezes do que a própria questão de ser seguidor de Jesus. Não que não deva ter essas coisas dentro da igreja. Olha, Paulo, ele foi levado, ele viu revelações, ele ouviu revelações, mas a gente precisa tomar cuidado, porque isso tudo não nos torna melhor do que ninguém. Não é porque Deus fala com você de uma forma tão maravilhosa que você é melhor do que aquele que não ouve da mesma forma que você. Talvez você louva a Deus de forma maravilhosa, mas aquele que não tem a voz tão bonita quanto a tua, adora a Deus com a mesma intensidade. Porque para Deus não tem essas diferenças. E cada pessoa no corpo de Cristo ela é colocada de uma forma maravilhosa para a igreja trabalhar em conexão. Mas as coisas que acontecem no campo espiritual não é para o nosso orgulho humano. Não é para o nosso orgulho humano. 2 Coríntios 12, 1. Se é necessário que eu me glorie, isso disse Paulo, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está dizendo, ainda que eu me glorie, né? Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, ou seja, não convém me gloriar pelas revelações que aconteceram, mas eu vou fazê-lo. Eu vou fazê-lo porque eu quero falar aquilo que Deus mandou eu falar. Paulo está dizendo justamente isso, ele não se vê melhor do que ninguém. Ora, irmãos, Paulo era uma pessoa letrada, era uma pessoa que tinha estudado muito, era uma pessoa de alto gabarito dentro da sociedade religiosa judaica, e ele estava aqui dizendo, eu não quero me gloriar. Eu não quero me gloriar. Em 2 Coríntios 12, 2 a 4, que nós lemos, Paulo relata a sua experiência espiritual com base na verdade a ser proclamada. Orgulho que tal que não tem em suas fraquezas. Ele ouviu tantas coisas boas, mas ele não se orgulha, porque ele sabe que ele tem pecado. Então eu sou melhor do que ninguém. O pastor é melhor do que os membros da igreja. Ele é? Jamais. Não existe ninguém perfeito. Mas Deus fala através do pastor, não fala? Fala ou não fala? Mas quem é que fala? É Deus. É Deus que fala através dos membros da igreja. É Deus que fala através de você. E se Deus quiser, Ele vai falar através de uma criança. Se Deus quiser, Ele vai falar através da música. Se Ele quiser, Ele vai falar através do hino. Se Ele quiser, Ele vai falar através da pessoa que sentou do teu lado. Porque Deus vai falar do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele é Deus. E nós estamos aqui sabendo de tudo isso. Que nós somos pecadores, que nós não devemos nos gloriar pelo fato de sermos chamados a viver este evangelho. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos pecaram. Todos pecaram. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Já falaram tanta coisa sobre esse espinho da carne de Paulo? Já inventaram tanta fake news teológicas sobre esse espinho da carne de Paulo. E as pessoas preocupadas, o que é o espinho da carne de Paulo? Do que está falando o espinho da carne de Paulo? E Paulo simplesmente está dizendo, eu sei que sou pecador. É isso.
Eu nunca serei santo, perfeito, a não ser que seja pela graça de Deus. Eu tenho pecados, eu tenho defeitos. Meu irmão, minha irmã, você e eu, nós temos pecados e nós temos defeitos. A nossa humanidade, os nossos erros nos rememoram quem nós somos diante de Deus. Porque quantas vezes Deus mandou a gente fazer A e a gente fez B, mandou a gente pelo lado direito, a gente foi pelo esquerdo, ou mandou a gente ir pelo esquerdo e a gente foi pelo direito. Quantas vezes Deus mandou a gente fazer algo que a gente não fez? Quantas vezes Deus mandou a gente fazer bem algo e a gente fez bem aquilo que Ele não mandou a gente fazer? E quem é que sofre com tudo isso? Nós mesmos, porque aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Nós vamos colher. Porque nós precisamos abrir os nossos corações para deixar Deus falar conosco. João 3,30, convém que Ele cresça e eu diminua. Na casa de Deus, convém que Ele cresça e eu diminua. Se Deus está falando comigo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é quem está falando, não sou eu. Ele é o Senhor, não sou eu. Ele é santo, não eu. Eu apenas sou alguém que estou debaixo do seu amor. Ele me escolheu. Eu não merecia, como aquele homem dito pelo Tiago, eu não mereço, eu sou a pior pessoa do mundo. Deus não olha por merecimento, porque se fosse por merecimento, tem um texto de Paulo muito mal interpretado, que está lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Você já viu esse texto, não já? Sim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Então é para você se examinar. E quando você se examina, você pensa o seguinte: não tenho o direito de tocar. Sou pecador. Eu não mereço. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não mereço. Eu pergunto para vocês: Pedro merecia receber a ceia de Jesus? Judas Iscariotes, ele estava lá. O João merecia tomar a ceia das mãos do Senhor? Quantos dos apóstolos que estavam com Jesus mereciam tomar a ceia? Nenhum. Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Chegue em uma conclusão verdadeira e genuína. Você não merece participar da ceia, mas examine-se e tome, porque não é por merecimento. Jesus é quem escolheu você para você estar ali. Ele te chamou, Ele te entregou, porque a graça dele te basta. A graça de Deus te basta. Não é porque você é perfeito, mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Amém. É assim que funciona a fé. É assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Nós não queremos sofrer, é claro que não. E clamamos assim então por afastamento do pecado. Isso é normal. Nós não queremos sofrer, nós sabemos que somos pecadores. Pedimos a Deus: Senhor, afasta a gente do pecado. O apóstolo Paulo não queria mais sofrer. Se você fosse Paulo, você ia querer sofrer? Tem um espinho na carne, e aí? Você ia querer sofrer? Paulo falou ali que pediu várias vezes para tirar o espinho. Tira o espinho da carne de mim, tira o espinho da carne de mim. E Deus não tirava. E Deus não tirou. 2 Coríntios 12:8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Essa frase e a atitude de Paulo nos leva à oração de Jesus antes de morrer pelos nossos pecados. Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feito o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Quando a gente pede afastamento do pecado, a gente pede para que a gente não queira, porque a gente não quer mais sofrer. Ninguém quer mais sofrer. Os homens, quando estão passando por momentos muito difíceis nas suas vidas, é porque eles não querem mais sofrer. Eles vão à igreja,
Tem muita gente que é assim, vai na igreja quando precisa. E é para ele mesmo. Eu preciso sempre. Não é? A gente precisa sempre. Mas é para ele mesmo. É para falar, Senhor, eu não quero mais sofrer, Senhor. Se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, Senhor. Senhor, eu não quero ver meus filhos sofrerem. Senhor, eu não quero ver minha família sofrer. Eu fico imaginando Jó, orando toda semana pela sua família e vendo a família sofrer. É por isso que ele ficou tão triste. É por isso que ele se colocou sobre cinzas e um pano de saco. É por isso que ele disse, que dia é esse que eu nasci? Eu nasci para ver tudo isso acontecer. A gente não quer sofrer, a gente busca a Deus para que Deus possa nos ajudar nos momentos mais difíceis de nossa vida. E os momentos mais difíceis de nossa vida não é culpa de Deus. Somos nós que erramos, somos nós que pecamos. Falando de uma forma muito leiga, vamos dizer assim, somos nós que comemos uma partezinha da maçã. Somos nós que queremos ser iguais a Deus, ter o mesmo conhecimento de Deus. Somos nós que estamos o tempo todo tentando a Deus. Somos nós o tempo todo que estamos fazendo como Judas, achando que Deus vai resolver todos os nossos problemas e a gente vai dar uma ajudinha. Somos nós que achamos que devemos determinar para Deus o que Deus deve fazer. E se a vontade de Deus for que a gente sofra? E se a vontade de Deus for que a gente passe pelo vale da sombra da morte? E se a vontade de Deus for que a gente passe por situações difíceis? E se a vontade de Deus seja fazer com que a gente passe por momentos sombrios em nossa vida? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinha não deu fruto, mesmo assim eu me alegrarei. Mesmo assim, eu me alegrarei. Porque nós buscamos a Deus, porque nós queremos diminuir o nosso sofrimento, mas não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis. Porque os momentos difíceis são nossas consequências dos nossos erros e do nosso pecado, sejam eles individuais ou comunitários. Será que dá para deixarmos o pecado e suas consequências sem prejudicar o plano da salvação de Deus? Aí que tem uma pergunta importante, né? Paulo diz, aonde está o pecado, superabunda a graça de Deus. Se nós não fôssemos pecadores, nós estaríamos aqui? Se nós não precisássemos de Deus, onde nós estaríamos agora? Precisamos lembrar que somos humanos e falhos. Romanos 7, 18 e 19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Isso eu faço. Somos nós. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, nós não queremos sofrer, mas nós devemos reconhecer o sacrifício de Cristo em nós, e que se nós temos nele um grande cuidado, um amor e proteção em suas mãos, é pela vontade dele, pela graça dele, não porque podemos fazer alguma coisa para alcançar. Quem somos nós para alcançar a graça de Deus? Graça é algo que se dá a quem não vai pagar, porque não tem como. Nós não temos como mudar aquilo que nós somos. É por isso que nós temos que estar constantemente na igreja, constantemente devocional, constantemente ouvindo da palavra, constantemente discipulado, constantemente em adoração, porque o nosso coração está desesperadamente para fazer o que é mal. Nós somos pecadores, precisamos estar sempre sendo aparados pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, as fraquezas e sofrimentos são expressões da suficiência de Deus e eficácia do sacrifício da cruz. A graça do Senhor é suficiente para o pecado. Não precisa mais nada do que isso. É apenas a graça. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder
se aperfeiçoando. Quem é fraco aqui? Diga amém. Amém. Nós somos fracos. E eu estou no 20º ano do meu ministério pastoral. Mais 5 anos de seminário. Eu estou casado há 26 anos. Eu estou na igreja desde o dia em que eu nasci. Eu já passei por momentos muito bons, em que eu me achei uma pessoa muito especial, em que eu tinha tudo o que eu queria. Mas eu também já passei por momentos muito difíceis, de tristeza e penúria, em que eu não via onde colocar o meu pé e me apoiar, onde eu me vi só e abandonado. Eu já passei por muita coisa nessa vida. E às vezes quando a gente está passando por momentos bons, tem gente que chega perto da gente e diz assim: é porque Deus está com você. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Deus te ama. Você foi chamada por Deus. Por isso que Deus dá tudo para você. Sempre vai ter gente assim. Mas quando você estiver lá embaixo, essas mesmas pessoas também vão chegar em você e vão dizer assim: a culpa é tua. Porque você não fez o que Deus mandou você fazer. Porque você isso, porque você aquilo. Aquelas mesmas pessoas que te apoiaram no momento bom vão ser as mesmas pessoas que vão te puxar para baixo dos momentos difíceis. Porque eles não conseguem entender que os dois momentos para Deus é a mesma coisa. Eu já passei por muito momento difícil na vida. Eu, no momento, por exemplo, eu estou passando num momento em que eu me sinto muito fraco. Aqueles que estão perto de mim lá em casa sabem muito bem disso. E mesmo depois de 20 anos de pastorado, a gente olha e fala assim: Senhor Deus, como eu sou fraco. Como eu sou fraquinho. Parece que eu vou quebrar. E as pessoas ouvem você pregar e dizem assim: grandes pregações, que bom ouvir a tua palavra. Quantas vezes, gente, eu preguei, saía do culto e chorava do lado de fora da igreja. Às vezes, irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração e falar assim: nós sabemos o que passamos, nós sabemos o que sofremos, porque fraquezas e sofrimentos são expressões da suficiência de Deus, e Deus nunca vai deixar de ser Deus, independente da situação que você passa. A graça do Senhor é suficiente. A minha graça te basta. É gostoso nós ouvirmos isso. A minha graça te basta. Mas você, quando você está passando por isso, escutar essa frase é muito difícil. Escutar essa frase é muito difícil. Quando você vê o seu filho na iminência de passar por dificuldade, é muito difícil você escutar: a minha graça te basta. É muito difícil você escutar: a minha graça te basta, onde só existem pessoas que colocam o dedo e acusam. É muito difícil você ouvir essa frase: a minha graça te basta. É difícil você ouvir: a minha graça te basta, quando tem pessoas que o acusam daquilo que você não fez. Mas também em saber que muitas das coisas você também errou. É por isso que eu quero dizer para vocês hoje que é uma longa distância entre Deus e o homem. Nós nunca vamos entender o amor de Deus. Nós nunca vamos entender o amor de Deus. A gente pode passar a vida inteira tentando entender o amor de Deus, a gente não vai entender.
A gente não vai entender por que Deus faz isso com a gente. A gente não vai entender por que Deus nos ama dessa forma. A gente não vai entender porque Deus deixou a gente passar por certas situações. A gente não vai entender por que Deus fez a gente trilhar por certos caminhos. A gente não vai entender. É muito difícil. Nosso coração está muito distante de Deus. Isaías 6,5. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse é o coração das pessoas que vão para a igreja. Eu vejo os meus olhos veem o Rei, mas eu sou uma pessoa deplorável, sofredora, eu choro. Paulo tem a mesma percepção de Isaías e reconhece as suas fraquezas, e que nessas fraquezas expressa o poder de Deus. Romanos 5, 20 e 21. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. É assim a vida do crente, gente. A vida do crente é assim. É por isso que o crente está sempre chorando. É por isso que a gente não aguenta as lágrimas nos olhos. As lágrimas são as palavras que a nossa boca não tem como expressar. Você está passando por uma situação, uma dificuldade, e isso independe das condições financeiras. Mas você sabe dos seus erros, você sabe dos seus defeitos, você sabe o que está acontecendo, você sabe do seu sofrimento, você sabe do momento. E aí você chora e fala assim: Senhor, afasta de mim esse momento, essa dificuldade, afasta de mim. E olha, e Deus olha para você e Ele pode dizer: a minha graça te basta. E aí você fala: Senhor, mas não é isso que eu quero ouvir. Senhor, eu quero ouvir o Senhor dizer: eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou isso, eu vou aquilo. E a gente se esquece que a vitória de Cristo foi a morte na cruz. Por fim, Paulo compreende e ensina o senhorio de Deus sobre o pecado em nós, e isso traz regozijo ao coração. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite que não importa o quanto de pecado nós temos, na cruz do Calvário, Jesus perdoou todos. Todos, e não só os nossos, Ele perdoou de todos aqueles a quanto receberam, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é só para a gente. Nós não somos os únicos merecedores disso. Nós nem merecemos isso. Deus em Cristo Jesus perdoou os pecados. Por graça. Não precisa fazer nada. Ele morreu de graça por nós. Ele entregou sua vida em nosso lugar. Paulo compreende isso. O pecado nos faz sofrer direto e indiretamente. Expõe quem somos, mas a graça de Deus nos basta. Você tem pecado? Peça perdão a Deus. Mude a sua vida, transforme. Isso não quer dizer que o seu coração vai continuar buscando pecar. Deus vai continuar cuidando de você, porque Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te salvou, e você nem queria ser salvo. Em contrapartida, temos um acusador. Apocalipse 12:10, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de noite diante do nosso Deus. Satanás é assim, gente. Satanás só sabe acusar. Ele só sabe apontar o dedo. E se você errar, ele vai ficar apontando o dedo nesse seu erro tanto quanto ele quiser. Ele vai ficar usando tudo e qualquer coisa para te acusar, para te machucar, para te ofender. Porque a acusação só serve para uma coisa: para diminuir, destruir a vida de alguém. Nós, às vezes, vemos alguém errar, não vemos? Quem aqui é pai e mãe? Aqui? Todo mundo aí é pai e mãe. Tem filho? Seu filho comete erro? Comete? Você fica lá o dia inteiro contando o erro dele? Por quê? Porque senão vai ficar o dia inteiro. Qual que é o objetivo de ficar o dia inteiro apontando o erro do seu filho?
Você quer que ele fique em depressão, machucado, abatido, se sentindo pequeno, autoestima baixa? É isso que você quer? Você vai falar para ele que ele errou, não vai falar? Sim ou não? Vai. Você vai falar para ele que ele errou e vai motivá-lo a mudar. Satanás não é assim. Ele acusa para te destruir, para te machucar, para te denegrir, para te humilhar. E toda vez que alguém chega em você é para isso, quando é para te acusar. O objetivo não é que você mude, o objetivo é dizer: você é menor do que eu. Por isso, quando vier a acusação, diga assim: sai daqui, Satanás. Porque na cruz do Calvário Jesus morreu pelos meus pecados. E a graça dele me basta. Se eu tiver que sofrer ou passar por momentos bons, ele vai estar comigo em toda e qualquer situação. Você não. Sai daqui, Satanás. Paulo tinha sofrido com os coríntios. Coríntios, né? Olha o nome. Qualquer associação é pura interpretação, viu, gente? Paulo tinha sofrido com os coríntios. Os coríntios o acusaram e o injuriaram e o levaram a exortá-los como apóstolo de Cristo. Você pode ir lá em 2 Coríntios 10:13. Primeira carta de Coríntios, Paulo fala para os coríntios: olha, vocês têm que ser corpo, é amor, olha o que é amor. 1 Coríntios 13, aquela coisa boa, Paulo ensinando. E o povo de Coríntios meio que não aceitou muito isso. E na segunda carta, Paulo vai lá e fala assim: eu sou apóstolo de Cristo, eu vou exortar vocês. Os coríntios não foram fáceis para Paulo. E é por isso que Paulo diz isso: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pelo amor de Cristo. Nós passamos por tudo isso, sim. Nós nos sentimos, sim, muito tristes nesses momentos de injúrias, de fraquezas, de necessidades, perseguições, de angústias. Nós passamos. Quem aqui passa? Diga amém. Eu passo. Amém. Eu passo por tudo isso. Passo mesmo. Mas eu estou com Paulo. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Eu quero terminar a palavra de hoje dizendo justamente isso. É só uma pessoa que se sente fraca, que fecha os olhos a Deus e clama pela graça de Deus. É só uma pessoa que se sente fraca diante de tantas situações difíceis de sua vida, que fecha os olhos e fala assim: Senhor, eu sei que não mereço, Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos meus, estenda as suas mãos, faça algo por mim, e clama, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Se você nessa noite entrou na igreja se sentindo fraco, eu quero dizer para você que nessa fraqueza Deus tem te fortalecido. E você é muito mais do que vencedor, não pela visão do mundo, mas pela visão do reino de Deus. A graça dele te alcançou. Amém? Volte para sua casa com essa palavra, com esse coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra hoje. Obrigado, ó Deus, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou. E a tua graça, ó Deus, nos envolve, e o seu amor, que nós não conseguiremos explicar nunca, ó Deus, é um amor que nos protege e nos faz sentir parte da tua família, Pai. Obrigado por esta igreja. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor fortaleça cada um, ó Deus. Não deixa, ó Pai, com que o inimigo venha, ó Deus, a tirar a harmonia que há no coração entre o Senhor e cada um deles, ó Pai. Mas que eles, nesta palavra desta noite, ó Deus, instruídos pelo Teu Espírito Santo, possam compreender o Seu verdadeiro amor. Em nome de Jesus, ó Pai, abra o nosso coração para ouvir sempre do Senhor, para entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Obrigado pela Tua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor?